Olha só, no nosso quadro de psicologia, nós estamos recebendo a doutora Karine Scalco-Zandoná para falar sobre um tema muito interessante que está em voga no momento. Tudo bem, Karine? Tudo bem, Val. Karine, abuso infantil é uma coisa absurda, né? E que acontece há muito tempo, só que agora está cada vez mais em evidência. Eu não sei se as pessoas estão comentando mais, se expondo mais. Como é que você vê isso? Então, os números são alarmantes, realmente. Questão da quantidade de abusos que acontecem por dia. Será que isso já não acontecia, só que não era falado? Acontecia, mas não tinha informação. E o grande número de abusos acontece entre famílias, entre familiares. Tios, primos, irmãos, pessoas avós. E isso independe da classe social, Val, porque às vezes as pessoas pensam, isso acontece porque como as campanhas são patrocinadas pelo governo, então acontece mais na classe, não. Inferior, não. De jeito A, nenhum. B, C, D, em todas. Em todas. Na verdade, isso deve ser uma doença, né? Porque a pessoa deve ser um psicopata para abusar de uma criança. Isso, tem um transtorno, sim, normalmente por trás são disso homens tudo. Com meninas e meninos, isso, né? então é a pedofilia que está por trás disso, mas é impressionante como isso está presente dentro da dinâmica familiar. Às vezes a vítima, sendo criança ou já maior, ela não fala por medo, porque ela sente às vezes... Eu queria te perguntar isso. A criança, ela não percebe que isso é errado ou ela não fala por medo? Porque são duas situações. Não, ela sente culpa, ela acha que de alguma forma ela contribuiu para aquilo, tá? É uma coisa muito louca isso. E ela sente também, ela sabe que aquilo é errado e a criança ali, ela não tem um juízo de valor sobre a sexualidade ainda. Então o adulto vai convencer ela e ela acha que ela tem que ser obediente àquele ponto. Então a informação é a melhor forma de prevenir a questão do abuso. Falando nisso, isso não deveria ser matéria de colégio? Porque deve ser ensinar a criança. Porque eu ouço relatos que tem gente que foi abusada dos 6 até os 15, 16. Quer dizer, e ainda a pessoa se sente culpada. Isso é um absurdo. Então é falta de informação. Quer dizer, é uma coisa tão louca que deveria ser parte do currículo escolar. Porque quem passa por isso ia estar tendo essa informação e não ia deixar isso chegar nesse... E o que pode acontecer com essa pessoa que sofre abuso lá, criança dos 4 anos? Se ela não procura ajuda, ela pode desenvolver um lado promíscuo de personalidade ou ela pode desenvolver uma ansiedade generalizada, uma ansiedade muito grande, que ela vai percorrer a vida dela procurando coisas para tentar suprir e, na verdade, isso está lá atrás. Porque, Val, tem pessoas que às vezes sofrem abuso e que não comentam, não falam e que vão viver com isso, só que elas não vão esquecer. Elas não aceitam. Não aceitam. Mas por isso que eu disse, na minha cabeça é muito difícil entender que uma pessoa está sendo abusada, uma criança de, digamos, 9 anos, que já tem um pouco mais de noção, e não comentar com os pais. A aceitação, ela vem de um processo que ocorre e a pessoa precisa se libertar. Teve há alguns anos, a Xuxa, ela conseguiu aceitar, contou. Então isso, imagino que a psicóloga dela, pessoa bem qualificada, é uma pessoa de porque expressão. ela só se libertou desse trauma quando ela conseguiu assumir em público isso, que ela foi abusada pelo tio. Então, e agora isso, falando da Xuxa e de tudo isso, você falou que normalmente alguém próximo da família, então o pai, a mãe, alguém não percebe isso? Tios podem... Os pais têm que ficar mais atentos a isso. Então, mas o que acontece? Os pais, às vezes, eles não têm a noção da maldade, da malícia e deixa, por exemplo, a criança ir na casa de um tio e o tio tem esse problema e isso pode acontecer. E por que essas pessoas fazem isso? Porque tem transtorno, né? Um transtorno psiquiátrico. Mas de onde vem essa doença? Vai se tratar? Vai se tratar, mas as pessoas não veem. Voltar. Aqui entramos num assunto. Quer dizer, o que trata primeiro? A criança que sofreu isso ou essa pessoa? Porque para ela fazer isso com a criança... Isso é crime, tá? Isso aí tem a proteção da lei. Isso? Então, os pais não podem ter medo de denunciar, tá? Sempre orientar em casa as crianças. Olha, se alguém estranho, ou se algum tio, ou alguém... Você vai orientar a partir que ela tem um conhecimento, assim, ela consegue entender que isso existe e tal. Mas a criança pequenininha, por exemplo, de 2, 3, 4 anos, ela não vai falar. E muitas vezes ela vai ser coagida e ela pode até se envolver sem ter noção de nada. Então, sempre cuidar. Quem é que está com essa criança? Aonde que vai levar essa criança? Vigiar o filho. Quais são as pessoas? Porque o abuso não é só do homem, tá? Tem a figura feminina também que pode abusar
de crianças. Então, cuidar muito com isso, onde vai, como vai, com quem a que criança vai. dá sinais para os pais Dá. ou para um amigo, para um tio Dá. perceber que ela está diferente? Porque eu imagino que no início, como é uma coisa estranha para a criança e ela não tem noção de sexualidade, eu imagino que isso ela deva se retrair, mostrar algum tipo de comportamento Porque o diferente. agressor, ele faz até uma chantagem emocional, ele pede para não contar, ele faz uma troca, às vezes dá alguma coisa que a criança quer, então ele vai envolver a criança em todo esse conflito e a criança tem medo de contar para a mãe, para o pai ou para alguém. Então a criança ela vai transmitir alguma coisa não tá legal, ela vai mudar o comportamento de vida diária, ela vai mudar o sono, ela vai mudar o apetite, alguma coisa. E observar o receio que ela tem com tal pessoa, por que ela tá assim, por que essa criança às vezes estava indo bem na escola, de repente não quer mais ir na escola, o que tá por trás disso? Isso me lembra a novela que ainda está no ar, que a menina, o padrasto abusava dela e ela tinha ojeriza ao padrasto e a mãe era cega que não via. Sempre ela dá sinais. E quais as sequelas disso numa vida adulta, se a pessoa não descobre, vai contar depois, como a idade da Xuxa, por exemplo? Ou digamos, é abusada dos 9 aos 15. Aos 15 ela consegue falar. Vai ter sequelas disso, ela vai precisar se tratar. Com certeza, o emocional, porque, Val, a sexualidade, ela faz parte do ser humano e é uma coisa muito íntima, tá? E aí, isso é violado por uma pessoa que não tem vínculo, que não tem nada. Então, você imagina que vai crescer com essa coisa de ter sido violada, uma coisa bem íntima, bem pessoal. Então, é óbvio que isso vão trazer algumas consequências bem danosas para a vida adulta. Então, o mais comum, como eu te falei antes, é aquele transtorno de personalidade, onde vai para um lado mais promíscuo e uma ansiedade muito grande. Na novela mostrou que ela o quê? Ela se retraiu. Ela se retraiu em relação à sexualidade dela e a relação sexual também com o marido. E aí ela foi trabalhando isso até que ela superou e aí ela elaborou tudo isso. Eu sei que isso é um problema, que isso é uma doença, mas eu tenho problema em aceitar isso. Vai se tratar, que isso é uma criança. E a gente nem imagina como isso existe. Eu fico bobo de ver como isso está comum. Agora no Fantástico, por exemplo, eu lembrei disso. Olha o treinador, quer dizer, agora o cara há 20 anos treina criança, tem criança que dos 9 anos aos 16, aos 20, só falaram agora. É isso que eu não entendo. Por que não fala pro pai, ó, o tio tá fazendo isso? Porque, gente, e tem que tomar muito cuidado, nisso. porque assim, ó, os pais às vezes acham assim, eu tenho que cuidar da figura masculina ou de alguém estranho. Sim. Porém, quando se trata de criança e a gente fala de pedofilia ou abuso sexual, aonde que esses agressores podem ir? Aonde tem criança? Então, parques, festas. E às vezes a gente pensa, não, ele tá no parque, tá seguro. Não, é esses lugares que a gente tem que ficar de olho, sim, que é justamente aonde eles vão. E aí os pais descuidam, porque você tá num ambiente, isso. Então tem que tomar muito cuidado. Não é só em lugares estratégicos, como uma pessoa estranha, uma pessoa que já você vê a maioria que a dos postura... casos que a gente vê é dentro de casa, como você viu. E esse caso do Fantástico. Imagina o cara que treina o seu filho, que está ali cuidando de várias crianças. Ele mesmo abusava e, coisa absurda. E quando o pai percebe isso, o caminho é levar para um psicólogo? Vocês trabalham isso? Leva num psicólogo, aí o psicólogo vai fazer um encaminhamento, tá? Para serviço social, às vezes até para o psiquiatra vai ter necessidade, porque toda a família sofre esse abuso, não é só a criança. Sim, eu só te falar, eu fico revoltado de saber que tem gente que faz isso, que acontece isso. E é de não acreditar na hora que fica sabendo. Bondade, caridade, amor. Então, é um trauma bem grande, vai marcar a vida da pessoa, por isso que precisa de ajuda, precisa tratar. E assim, ó, Val, qualquer sintoma, qualquer desconfiança, melhor pecar pelo excesso. Fica de olho, porque é complicado depois isso aí para tratar. Então é melhor tratar no momento e evitar. Hoje eu estou muito feliz com as campanhas, inclusive essa semana que iniciou, já recebi vídeos novos sobre a campanha de prevenção do abuso sexual. Eu acho legal que eles estão falando numa linguagem que a criança entende, então tá mais acessível e tem que estampar mesmo, tem que falar, porque a informação é a única arma que a gente tem contra essas pessoas. Eu acho que isso deveria ser matéria escolar, né? Para isso, como diz você, porque às vezes a criança não demora para falar porque não tem informação. Então vamos instruir ela, as que podem sofrer, as que não podem sofrer, até porque você não tem como saber quem vai sofrer disso. Então pais, mães, fiquem atentos, fiquem espertos
com os parentes, com os mais próximos, que é onde realmente acontece. Desconfiou, peca por excesso. Leva no psicólogo, conversa você, vê se ela se abre, mas eu acho que é uma questão de saúde pública isso, São né? coisas simples que os pais podem fazer. Por exemplo, a amiguinha foi dormir na casa da outra amiguinha. No outro dia a mãe pergunta, Sim, isso é uma coisa comum, e aí, quem te deu banho? Quem estava lá? Sabe? A criança, aí você vai investigando. Poxa, Sim. você vai dormir na casa de uma amiga, não é o pai que vai dar banho. Mas é lógico. Provavelmente a mãe ou alguém que cuida. Aham. Então começa, sabe? Olha só, tem que nunca estar pensei atento. nisso, sim, vai dormir na Tem casa de uma que amiga, estar você confia atento. naquilo. Claro, mas a gente não sabe, né? Jesus Cristo. Os meninos, quando eles estão numa fase da sexualidade bem aguçada, com a adolescência, tem que ficar de olho, porque eles têm muita curiosidade. Muito bem, o tema é super interessante, está em alta, o Fantástico está divulgando isso. Estou falando do Fantástico, que é uma rede, né, forte no mercado nacional até internacional, e também tem outros veículos de comunicação, as novelas, abordando tudo isso. Fique atento, porque isso é uma coisa grave que pode estar acontecendo dentro da sua casa. Mas tem conserto. Aí você começa a trabalhar, descobre que existe esse problema, você pode encaminhar para um psicólogo. Nós aqui indicamos a doutora Karine Scalco Zandoná. O endereço e telefone está no vídeo. Obrigado, sucesso ao trabalho, Obrigada, Karine. eu que agradeço por essa oportunidade de falar de um assunto tão sério que pode salvar muitas vidas. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigada.